Hello, sétimo ano, tudo bem com vocês? Falar dando continuidade, né? Os portugueses chegam ao Brasil e aí eles começam primeiramente, eles tentam explorar a mão de obra indígena. Eles tentam aí escravidar os indígenas, porém eles não têm sucesso, como eu falei na aula anterior. Então, a solução que os portugueses encontram é de buscar nova mão de obra para esse trabalho. Então, e vários foram os motivos que levaram os portugueses a optar por escravizar africanos especificamente. Primeiro, os nativos da América, eles não tinham resistência imunológica às doenças trazidas pelos europeus. Ou seja, os índios, eles adoeciam muito. Então, era alta a mortalidade entre os indígenas que eram escravizados, porque eles não resistiam às doenças trazidas pelos europeus. Outro motivo é que eles fugiam com facilidade do cativeiro, porque eles conheciam bastante aí o território, eles viviam nas florestas. E também a escravidão indígena não dava lucro para a coroa e era condenada pela Igreja Católica. Então, a escravidão ela foi praticada na África há muitos séculos e os europeus eles participavam aí do comércio de pessoas escravizadas desde a Idade Média. Em geral, a escravização de pessoas era feita depois de guerras ou em disputa entre as sociedades africanas. Os povos derrotados eram capturados e vendidos como propriedade. Então, os escravos eles não eram vistos como pessoas, eles eram vistos como objetos que os proprietários compravam. Os africanos eles eram capturados em suas aldeias e levados para as feitorias que estavam nos portos, então eles embarcavam. A compra e o transporte de africanos para o Brasil era realizado por traficantes portugueses que negociavam com o chefe das aldeias africanas, oferecendo produtos como tecido, armas, tabaco, em troca dos escravos. E já no Porto, no Brasil, esses escravos eles eram expostos e eram vendidos para os fazendeiros, os proprietários de terra. Nos navios, a etapa que era uma das etapas desse processo de escravização, porque era através dos navios que eles chegavam até o Brasil, e assim, era uma viagem árdua. E para aumentar o lucro, os traficantes levavam um número excessivo de escravos. E então a maioria, a água e o alimento que eles levavam eram insuficientes. Na viagem, que podia durar meses, a condição era bastante ruim. Podia causar morte de algumas pessoas, ou por causa da fome, ou por causa da própria falta de higiene que eles tinham, porque eram muitas pessoas aglomeradas em um espaço pequeno, muita gente para pouco espaço. Os escravos que chegavam à morte durante o percurso, eles eram simplesmente jogados ao mar. Eles não tinham direito nem mesmo a um nome, porque quando eles chegavam ao Brasil, eles trocavam de nome. Então, assim, as famílias dessas pessoas não souberam o que foi feito desses escravos que chegaram no Brasil. Eles chegavam e iam aos mercados. Geralmente, os africanos eles eram levados para o mercado de escravo, a não ser que
um proprietário tenha comprado toda a carga e ele já vai direto para a fazenda de quem comprou. Nos mercados, eles acostumavam receber uma alimentação e alguns cuidados, porque eles eram expostos, como eu falei para vocês, eles eram objetos e eram expostos para serem vendidos. Então, eles tinham que ter uma boa aparência para o preço de venda ficar mais alto. Porque as pessoas, os fazendeiros, eles não iam comprar um escravo que tivesse fraco, que tivesse mal cuidado. Esse tipo de escravo ele valia menos. Então, quando ele chegava ao mercado, os traficantes eles davam aí essa alimentação, davam banho, davam um jeitinho para que a aparência desse escravo fosse melhorada. A maioria era levada para as fazendas de açúcar, porque o açúcar era o que mais se vendia, era o que mais dava lucro nesse período no Brasil, era a produção de cana de açúcar. Como que eram os engenhos? O engenho era o local que eles trabalhavam, como é que os escravos trabalhavam. Então, o engenho, ele era uma propriedade rural, onde eram realizadas todas as etapas da produção do açúcar, desde a plantação da cana até a embalagem do produto. Então, tudo era feito dentro da mesma propriedade. Apesar de haver alguns trabalhadores livres, o trabalho nos engenhos era baseado praticamente na mão de obra escrava. Além das atividades relacionadas com a produção açucareira, os trabalhadores de engenho também plantavam outros alimentos, cuidavam dos rebanhos, dos animais e faziam trabalhos domésticos e produziam aí suas próprias roupas. As roças era o que se chama de canavial. A maior parte do trabalho dos escravos era realizado nos canaviais, onde eles plantavam e colhiam a cana. A senzala é essa imagem aqui. A senzala era o local onde as pessoas escravizadas ficavam abrigadas depois da jornada de trabalho. Essa construção geralmente era feita de parede de barro e tinha telhados de palha. Tem também a moenda, que está aqui. A moenda era onde era feita a moagem da cana, transformava ela no caldo de cana para depois ser feito o açúcar. A casa grande, que era onde moravam os proprietários das terras junto com as suas famílias. Todas as fazendas eram basicamente desse modo, tinham todas essas etapas. A roça, ou o canavial, a senzala, que era onde ficavam os escravos, a moenda, que era onde se fabricava o açúcar, e a casa grande, que era onde o dono do engenho ou o senhor do engenho morava. Algumas também possuíam igrejas. Produção do açúcar. No livro de vocês, lá na página 12, tem essa ilustração que mostra as etapas da produção de açúcar. Então, primeiro, os trabalhadores cortavam e colhiam a cana e, em seguida, transportavam para a casa de engenho. Assim que chegava a cana na casa de engenho, os trabalhadores moíam e extraíam o caldo da cana. Os trabalhadores depois cozinhavam o caldo da cana para engrossá-lo, transformando no melaço. Depois, o melaço era coado e despejado em formas de barro para se solidificar. Depois que o açúcar solidificava, era retirado da forma,
batido e colocado no sol para secar. Assim que secava, o açúcar era encaixotado e levado para o porto para ser transportado para a Europa. Então, a gente vai ficar por aqui. Próxima aula eu vou trazer para vocês como que era a resistência desses escravizados. A gente vai falar um pouquinho sobre os quilombos e como que eles se organizavam aí para sair dessa vida. Então, atividade hoje, na página 17, o exercício número 2, 3, 4, 3, 4, 5 e 6. A atividade da página 17 foi feita na aula passada, né? Então, agora, página 17, 3, 4, 5 e 6. Como todo mundo já sabe, fazer a atividade e não postar não adianta nada. Essa atividade vale ponto e você vai fazer a atividade no livro mesmo, não precisa fazer no caderno, no livro mesmo, responder no livro, tirar uma foto. Galera, uma foto legível para que eu possa ler o que você escreveu, certo? Tirar essa foto e postar lá no Classroom. Vale um ponto essa atividade. Então, galera, qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente tem aula na próxima terça-feira e nós vamos discutir sobre o que nós vimos hoje e qualquer atividade ou de artes ou de OPE que vocês tenham dúvida, nós também podemos conversar na nossa live de terça-feira, ok? Então, qualquer coisa, podem me procurar no meu WhatsApp, todo mundo tem o número, e até a próxima aula.